Essa aula será sobre balanço de massa em bioreatores. Nós vamos falar do processo contínuo. Nós tivemos uma outra aula sobre o processo descontínuo ou batelada. E hoje nós vamos falar sobre o processo contínuo. Então, o processo contínuo é aquele em que nós temos entrada e saída de massa ao longo do processo. Essa figura que nós vimos, que mostra as principais fases de crescimento de uma população de células, a curva do X. Então temos a fase lag, a fase exponencial, fase de redução de velocidade, fase estacionária, o perfil de uma determinada concentração de substrato e o perfil de uma determinada concentração de produto. Isso aqui vale para o processo em batelada, ou também chamado de processo descontínuo. Existem duas outras formas principais de se conduzir um processo, que são o processo em batelada alimentada e o processo contínuo. Hoje nós vamos falar sobre esse último aqui, que é o processo contínuo. Lembrando que num processo em batelada, nós não temos adição e nem retirada de meio durante o processo. Então, se aqui está o meu bioreator, cheio de líquido dentro, num processo em batelada, o processo simplesmente acontece aqui dentro e começa no momento em que eu inoculo este reator. Num processo contínuo, eu vou ter uma vazão de entrada, que eu vou chamar de FE, e uma vazão de saída, que eu vou chamar de FS. Não necessariamente as duas vazões precisam ser iguais. É claro que se elas forem iguais, o volume aqui dentro deste reator ficará constante. Se FE for maior que FS, o volume vai aumentar ao longo do tempo. E se FS for maior que FE, o volume vai diminuir ao longo do tempo. Mas sempre que houver entrada e saída, independentemente dos valores serem iguais ou não, nós temos um processo chamado de contínuo. Então, no processo contínuo, nós não vamos ver esses perfis aqui de concentração de células e de concentração de substrato como nós tínhamos num processo descontínuo. Um reator contínuo, de maneira geral aqui, não necessariamente só num bioprocesso, é um reator em que os compostos estão sendo alimentados constantemente, por essa vazão de entrada, e o meio aqui dentro reacional está sendo retirado também constantemente. O objetivo típico, num problema de processo contínuo, é calcular qual é o volume do reator. Quanto volume que eu preciso para atingir uma determinada conversão ou para atingir uma determinada produção. Eu posso ter uma meta de produção e querer calcular qual é o tamanho do reator que eu preciso para atingir essa meta. Eu acabei de notar que o que está escrito aqui embaixo está errado, que o volume é o inverso do tempo de residência. Então vamos tentar esclarecer isso. Eu tenho uma vazão de entrada, por exemplo, dada por F, que tem unidades normalmente ou dimensões de volume por tempo. Então, usando aqui a nomenclatura de dimensões, volume, quer dizer, o comprimento ao cubo, por tempo. Essa é a dimensão da minha vazão de entrada. E eu tenho o volume dentro do reator. O volume ele tem dimensões de L ao cubo, comprimento ao cubo. Então, isso aqui é vazão, e isto é volume. Existe um parâmetro que eu posso calcular que eu chamo de vazão específica, que é uma relação entre a vazão de entrada F e o volume do reator. Então, isso aqui vai ter dimensões do quê? De L ao cubo sobre T, dividido por L ao cubo. Então, isso aqui tem dimensões de tempo a menos 1. Então, o que é vazão específica? Se, por exemplo, eu entro com uma vazão aqui de 10 litros por hora e o meu reator tem 10 litros, a minha vazão específica vai ser o quê? 10 litros por hora dividido por 10 litros, que vai dar 1 hora a menos 1. Qual é a vantagem de eu usar essa vazão específica? Se eu tiver um outro reator em que eu tenha 10 metros cúbicos por hora, por exemplo,
né? Eu estou falando agora de uma vazão que é 1000 vezes maior. E se eu tiver um volume de 10 metros cúbicos aqui dentro, né, a minha vazão específica vai ser a mesma que no caso anterior, 1 hora a -1. E aí eu posso definir um outro parâmetro, que é o tempo de residência, né? O tempo de residência, que a gente chama, identifica normalmente pela letra grega tau, que é justamente o inverso da vazão específica, que eu não falei aqui para vocês, mas normalmente nós usamos a letra D, porque isso vem no inglês dilution rate. Tá? Tem gente que chama isso também de taxa de diluição, mas o tempo de residência ele é o inverso da taxa de diluição, e portanto ele tem dimensões de tempo. E o tempo de residência, ele mais ou menos é o tempo que uma molécula que entra aqui dentro desse reator fica aqui dentro antes dela sair. Tá? Esse é o conceito de tempo de residência. Então, quanto maior o tempo de residência, ou quanto menor for a vazão específica, né? Quanto maior for o tempo de residência, mais tempo uma molécula vai ficar aqui dentro antes de ela sair do reator. Então, vamos agora aplicar balanço de massa a um processo ou a um bioreator operando de forma contínua, né? Lembrando que nós temos as definições das velocidades específicas aqui, de crescimento, de consumo de substrato e de formação de produto. E a equação geral do balanço de massa, que eu vou aplicar, né, adotando este volume de controle aqui, que está desenhado em vermelho, ou seja, um volume de controle em torno do reator, acúmulo igual a entra menos sai mais produção, né? Essa é a minha equação geral do balanço de massa. Se eu aplicar isso para células, né, então eu posso escrever aqui, a derivada da massa de células, e a massa de células aqui eu estou separando em concentração vezes volume, né, porque são as duas variáveis que eu consigo medir, variáveis sobre as quais eu tenho informação. Não tenho informação sobre a massa de células, eu tenho informação sobre a concentração de células e sobre o volume. Multiplicando uma pela outra, eu tenho a massa de células. Então, a variação da massa de células em relação ao tempo é igual ao que entra de células. E o que entra de células? A vazão de entrada vezes a concentração de células na vazão de entrada. Menos o que sai, e o que é que sai? A vazão de saída vezes a concentração de células na vazão de saída. Que aqui eu ainda estou chamando de XS, vejam só. Aqui está identificado como X, né? Por quê? Porque se eu fizer a hipótese de mistura perfeita, né, se eu considerar que não há gradientes de concentração aqui dentro, a concentração celular nesta vazão de saída será igual à concentração celular aqui dentro. Mais um termo de produção, né? A produção de células ela se dá pelo crescimento da população, que a gente já viu que pode ser representada por μxv, né? Velocidade específica de crescimento vezes a concentração celular vezes o volume. Tá? Então, se vocês verifiquem que cada um desses 4 termos deste balanço tem dimensões de massa de células por tempo. Muito bem, num processo contínuo, né, para simplificar, normalmente a vazão de entrada é igual à vazão de saída, para manter o volume do reator constante. Né? Então, se nós fizermos essa consideração de que a vazão de entrada é igual à vazão de saída e que eu atinjo um estado estacionário, né, nós já vamos discutir por que é que um processo contínuo ele naturalmente tende ao estado estacionário, e nesse caso o termo de acúmulo vai ser igual a zero. Outras simplificações que nós vamos fazer. Normalmente, no meio de alimentação, não tem células, só tem nutrientes. Então, essa concentração celular aqui, Xe, vai ser igual a zero. E, como eu já falei, a hipótese de mistura perfeita. Então, o nosso balanço de massa de células vai ser simplificado para isso daqui. Zero igual a menos F de saída vezes X, mais μ vezes XV. Se eu colocar o X em evidência, fica X vezes μV menos a vazão de saída. Agora vamos pensar no balanço de massa de substrato. Né? Mesma coisa, volume de controle, vazão de entrada, vazão de saída. É que aqui não estão indicados a concentração de substrato na vazão de entrada, a concentração de substrato na vazão de saída, a concentração de substrato aqui dentro, né? Tem um volume dentro do reator. E vamos considerar também mistura perfeita, portanto, essa concentração de substrato na saída ela vai ser igual aqui dentro.
Acúmulo, a variação da massa de substrato com o tempo vai ser igual ao que entra de substrato, né, que é igual à vazão de entrada vezes a concentração de substrato, menos a vazão de saída vezes a concentração de substrato na vazão de saída, menos um termo de produção, né, que nesse caso é um consumo de substrato. O substrato ele é consumido, então é um termo negativo. E nós já vimos também que isso pode ser representado pela velocidade específica de consumo de substrato, né, que está indicada aqui, vezes a concentração celular vezes o volume. Muito bem, então de novo, né, esse é o balanço geral. Vamos fazer algumas considerações. Num processo contínuo, normalmente a vazão de entrada é igual à vazão de saída. E no estado estacionário, né, esse processo ele tende a um estado estacionário, que nós vamos ver detalhes depois, esse termo de acúmulo igual a zero. Hipótese de mistura perfeita, a concentração de substrato na corrente de saída é igual dentro do reator. Portanto, o nosso balanço de massa de substrato se resumirá a esta equação aqui. Posso fazer o mesmo, né, para um produto qualquer do meu processo. Aplico a equação geral do balanço de massa, acúmulo igual a entra menos sai mais produção, dentro desse volume de controle. Tenho essa equação geral do balanço de massa de produto, considerando a vazão de entrada igual à vazão de saída e que o processo atinge um estado estacionário. E além disso, né, que normalmente não há produto na corrente de entrada, porque o produto acaba sendo gerado pelo metabolismo das células que estão aqui dentro. E aqui eu tenho um produto que vai ser igual ao dentro do reator, né, se a gente fizer a hipótese de mistura perfeita. E aí, o meu balanço de massa de produto se resumirá a esta equação aqui. Vamos voltar ao balanço de massa de células, né? Nós tínhamos chegado a uma equação que era... Vamos voltar aqui no balanço de massa de células, né? Era essa daqui, ó. Certo? Eu posso desenvolver esta equação, quer dizer, eu posso continuar trabalhando com ela, 0 igual a x mi v menos a vazão de saída. E vejam, o x é a concentração celular. O x não pode ser igual a zero, porque isso significaria que não tem células dentro do reator. Então, se x não pode ser igual a zero, este outro cara aqui tem que ser igual a zero, né? Então, mi v menos fs igual a zero. Ou seja, mi v é igual a fs. Lembrando, né, o que eu falei sobre vazão específica, lembra que a vazão específica D é a vazão dividido pelo volume, né? Se eu fizer aqui, introduzir aqui essa vazão específica, né, dividir os dois lados desta equação pelo volume, eu vou ficar com μ igual a Fs sobre V, ou seja, μ é igual a D. Então esse é o resultado final do meu balanço de massa de células, fazendo todas aquelas considerações, né? E o que significa isso? Que a velocidade específica de crescimento é igual à minha vazão específica. Significa o seguinte, a minha vazão específica é a relação entre a vazão, né, de entrada ou de saída, estou considerando que as duas são iguais, dividido pelo volume do reator. O volume do reator eu conheço, né, sei lá, 10 mil litros, qualquer coisa assim. A vazão de entrada eu estabeleço, eu ajusto uma bomba, né, para determinar a vazão de entrada. Portanto, D é uma variável que eu escolho, certo? Eu estou falando eu, operador, né, do processo. Então, se eu escolho D, e o D é igual a μ, vocês percebem? Eu estou escolhendo o que? A velocidade específica com que a população de células está crescendo. Então, num processo contínuo em estado estacionário, eu determino a velocidade específica de crescimento da população de células. Isso foi algo, né, que alguns pesquisadores estudaram na década de 50, vocês podem ver aqui, esse aqui é um artigo que saiu na revista Science, e foi a primeira descrição do chamado quimiostato. Então, o quimiostato, ele nada mais é do que um processo contínuo
em estado estacionário, em que a população de células cresce sob limitação de um substrato, né? Lembrando que nós temos no meio de cultivo vários nutrientes, e aqui no caso do quimiostato, um desses nutrientes ele será o limitante do crescimento, ou seja, ele determinará com que velocidade específica de crescimento a população vai crescer. Como todas as coisas geniais que foram descobertas, né, em paralelo a essa descoberta que foi feita nos Estados Unidos, vocês estão vendo aqui a Universidade de Chicago, né, na França, o mesmo Jacques Monod, do qual nós já falamos, né, que propôs aquele modelo cinético para o crescimento microbiano, né, em que a velocidade específica de crescimento pode ser representada como função da velocidade específica máxima vezes a concentração de substrato, dividido por uma constante Ks mais a concentração de substrato, né? Nós já falamos sobre esse modelo de Monod. Então é o mesmo Monod, ele também descobriu o quimiostato. Ou seja, segundo ele, esse é um dispositivo que nos permite controlar a velocidade específica de crescimento de uma população de células. Muito bem, então, do balanço de massa de células, nós chegamos à conclusão que D é igual a μ, né? Agora vamos para o balanço de massa de substrato. Então nós tínhamos feito algumas simplificações e chegado nessa equação aqui, ó. No estado estacionário, 0 igual a D, que é a vazão específica, que multiplica a concentração de substrato na vazão de entrada, menos a concentração de substrato dentro do reator, menos o que é consumido de substrato pela população de células. Certo? Esse ms aqui, a velocidade específica de consumo de substrato, né, nós já vimos que se relaciona, lembra do yx/s, que é o fator de conversão de substrato em células, né? O yx/s ele pode ser representado como a velocidade específica de crescimento dividido pela velocidade específica de consumo de substrato. Então isso significa que o meu ms pode ser representado como μ dividido por yx/s, né? Então aqui, este ms aqui, nós podemos substituir por μ dividido por yx/s. E o μ, né, a velocidade específica de crescimento, do balanço de massa de células, nós vimos que é igual a D. Então agora eu vou substituir o μ pelo D. Muito bem. E aí eu consigo simplificar esta equação, quer dizer, desenvolver esta equação, né? Vamos ver aqui. 0 igual a dSe menos ds menos dx sobre yx/s. Né? E aqui eu coloco o d em evidência e fico com d que multiplica Se menos S menos x sobre yx/s. Então, essa é a equação aqui. Como D não pode ser igual a zero, porque essa é a vazão específica, tem que ser um número positivo, este termo aqui dentro, Se menos S menos x sobre yx/s, vai ser igual a zero. E aí, isolando o x, eu chego nesta equação aqui, ó. O que quer dizer essa equação aqui? Quer dizer que a concentração celular dentro do reator, né, uma vez que eu conheço o fator de conversão de substrato em células, é o rendimento, lembra? Pode ser um valor tipo 0,5 gramas de célula por grama de substrato. O x, a concentração celular, vai ser simplesmente o fator de conversão vezes a concentração de substrato na vazão de entrada menos a concentração de substrato dentro do reator. E aí, pessoal, eu só quero mostrar para vocês algo importante, né, para a gente ficar claro, né, que aqui está o nosso reator, certo? Aqui está o meio de cultivo que é usado para alimentar o reator. E aqui está um reservatório que recebe aquilo que saiu do reator. Tá? Então, o reator é isso aqui. Existe um S dentro do reator, uma concentração de substrato aqui dentro, que é diferente do SE, que é a concentração de substrato na vazão de alimentação. Quer dizer, aqui eu tenho um meio de cultivo que eu preparei, né, esterilizei normalmente,
cheio de nutrientes, com um dos nutrientes vai ser o nutriente limitante do crescimento, né, que é o S, aqui que eu estou chamando de SE. Esta bomba eu uso para estabelecer o F, né? Tem o volume do meu reator, portanto F sobre V me dá a vazão específica. Uma vez que esse meio pinga aqui dentro e cai dentro desse reator perfeitamente agitado, a concentração SE cai para S, né? Porque a população de células vai imediatamente consumir esse substrato e vai levá-la a uma concentração S muito baixa, mas diferente de zero, certo? Então eu consigo escolher essa concentração SE aqui, né? Porque eu formulo o meio de cultivo como eu quero. Portanto, eu defino o x, né? Lembra daquela equação? X é igual a yx barra S vezes SE menos S. Então esse cara aqui, eu que estabeleço na hora que eu estou formulando esse meio. O yx barra S, eu tenho que estudar o valor dele, né? É a conversão de substrato em células. E esse S aqui, que eu falei que é um valor muito baixo, mas que é diferente de zero, né? Esse S ele vai ser também estabelecido naturalmente entre o meio de cultivo e o micro-organismo, né? E se nós podemos usar o modelo cinético de Monod para a minha situação, né? E lembrando que o modelo cinético de Monod é μ igual a μ máximo vezes S sobre Ks mais S, né? Se eu isolar o S nessa equação aqui, eu chego nesta equação aqui. Tá? E é esse o valor de S que eu terei dentro do meu reator, naturalmente. Tá? Então é uma questão da afinidade entre as células e aquele substrato. Tá? Depende da combinação entre micro-organismo, meio de cultivo e condições ambientais, como temperatura e pH, por exemplo. Ok? Então SE é esse cara que eu coloquei, né, de propósito no meu meio de cultivo que eu formulei, e S é esse cara dentro do reator que vem dessa combinação aqui de coisas e que eu posso calcular eventualmente pela relação de Monod. Agora eu estava falando para vocês, né? Por que um cultivo contínuo tende ao estado estacionário? Quer dizer, a gente sempre começa um cultivo contínuo com um cultivo em batelada, né? Um cultivo descontínuo. A gente esteriliza o meio de cultivo, inocula com as células, deixa as células crescerem até um certo ponto, né? Quer dizer, eu vou desenhar aqui o que a gente costuma fazer. Vamos imaginar que aqui é a minha concentração celular e aqui é o tempo. Tá? Então aqui é o tempo e aqui é a concentração celular. Quer dizer, eu normalmente começo um cultivo como um cultivo em batelada, né? Então a gente vai ter todas aquelas fases características. E aí, num determinado instante, né, normalmente quando eu estou me aproximando da fase estacionária, eu ligo as bombas de alimentação de meio e de retirada de meio, né? E aí pode ter uma oscilaçãozinha aqui para cima ou para baixo, mas em algum momento esse sistema ele tende ao estado estacionário, tá? Então vejam que no estado estacionário a concentração celular ficará constante ao longo do tempo. E por que isso acontece? Vamos pegar o balanço de massa de células, ó. Agora eu não assumi estado estacionário, então aparece aqui o dxdt, tá certo? E vamos imaginar que por algum motivo a população comece a crescer com uma velocidade específica maior do que a minha vazão específica. Né? μ maior que d. Se μ for maior que d, esse termo menos d mais x vai ser positivo. Então a minha derivada dx dt vai ser positiva. Significa o quê? Que o x cresce. Por essa outra relação, né, que veio depois do balanço de massa de substrato, se x cresce e o yx barra s e o SE são constantes, né? Então o que acontece? Se x cresce, o S tem que diminuir. E se o S diminui, a velocidade específica de crescimento ela vai diminuir pela relação de Monod. Né? E se μ vai diminuir, o sistema tende de novo a μ igual a d. Certo? Então se a gente fizer o raciocínio inverso, ó, vamos imaginar agora que a velocidade, por algum motivo, a população começa a crescer com velocidade específica menor do que d. Tá? Eu vou colocar em verde aqui. Se μ for menor do que d, esse termo vai ser negativo. Então a minha derivada vai ser negativa. Então o meu x vai decrescer.
Se o meu x decresce, se isso aqui diminui, o S ele tem que aumentar. E se o S aumentar, o μ vai aumentar. E aí, de novo, eu tendo a μ igual a D. Tá? Então, é por isso que, naturalmente, um sistema de quimiostato ou de cultivo contínuo tende ao estado estacionário. Importante lembrar, pessoal, que o modelo de Monod, né, esse aqui, ele considera apenas o fenômeno de limitação por S, por substrato. Tá? A velocidade específica de crescimento é função somente de uma eventual limitação por substrato, certo? De novo, vou escrever a equação de Monod aqui, acho que pela terceira vez. Quer dizer, quando S é alto o suficiente, o μ vai ser igual ao μ máximo. Conforme S vai caindo, o μ vai assumindo valores menores do que μ máximo. Né? Graficamente, é aquela situação da hipérbole lá. Certo? Então, o modelo de Monod não considera outros fenômenos, como, por exemplo, uma inibição pelo próprio substrato, né? O que significa que altos S causariam uma diminuição de μ, né? Não está previsto aqui no modelo de Monod, ou, eventualmente, uma inibição pelo produto. Né? Existem situações em que uma alta concentração de produto, por exemplo, a levedura fermentando e produzindo etanol, a concentração de etanol chega num nível tão alto que inibe a levedura, né? Ou seja, diminui a velocidade específica de crescimento da levedura. Então, só para dar conta, né, de eventuais situações em que haja outros fenômenos relevantes, que não só a limitação pelo substrato, tá? Existem outras propostas de modelos cinéticos feitas na literatura. Né? Então, por exemplo, inibição pelo produto. Tá? Vocês veem que essa equação aqui ela parte da equação de Monod, mas ela inclui um outro termo, né, multiplicado aqui, que tem o produto no denominador. Ou seja, aumentando a concentração de P, vai diminuir a velocidade específica de crescimento. Esse é um outro modelo que leva em conta a inibição pelo substrato. Então, se o S for alto, vejam, se o S for alto, e tem um termo aqui de S ao quadrado, né, vai fazer com que μ diminua. Tá? Então, isso são representações matemáticas para tentar levar em conta alguns fenômenos que não são considerados ou não são levados em conta no modelo de Monod, que é o mais simples. E, portanto, a gente tem o que usar quando for o caso. Né? Claro que se não houver esses outros fenômenos de inibição por produto, inibição pelo substrato, a gente continua usando o modelo de Monod. Apenas aqui um comentário rápido sobre o Ks, né, esse parâmetro da equação de Monod aqui, né, que está no denominador, e que tem um pouco a ver, o que é o significado desse Ks? O Ks, na verdade, ele corresponde ao valor da concentração de substrato correspondente a μ máximo sobre 2, certo? Então, μ, de novo, igual a μ máximo vezes S sobre Ks mais S. Se o Ks for igual a S, ó, se Ks for igual a S, eu substituo na equação acima e eu tenho μ igual a μ máximo vezes S sobre S mais S. Né? E isso vai ficar S sobre 2S, portanto, μ igual a μ máximo sobre 2. Então, se eu tenho a velocidade específica máxima, eu venho aqui na metade do valor dela, vou até a minha curva, né? E aqui no eixo de S da concentração de substrato eu acho o meu valor de Ks. Se eu aumentar o Ks, o que significa? Vejam aqui, tem algumas simulações, começando com Ks igual a 0,1. Tá? Então eu estou aqui no 0,1, passando por 0,3, 1 e 2. Então estou aumentando o meu Ks, né, andando daqui para cá. Então vocês veem que quanto maior for o Ks, mais difícil é conseguir chegar no μ máximo. E quanto menor for o Ks, né, mais fácil é chegar no μ máximo. Tá? Então, por exemplo, numa concentração de substrato de 2 gramas por litro aqui, se o Ks for igual a 0,1, basicamente essa população está no μ máximo. Se o Ks for igual a 2, a população está num valor bem abaixo do μ máximo. Aqui vocês têm alguns valores, né, apenas a título de exemplo, de Ks em miligramas por litro,
para algumas combinações de micro-organismos e substratos, né? Então, por exemplo, a Escherichia coli, que é uma bactéria, com a glicose, ela tem um valor de Ks de 4 mg por litro. E já a Saccharomyces cerevisiae, para a mesma glicose, tem um valor de 180. Né? Então, o Ks da Saccharomyces é bem maior que o da Escherichia coli. O que significa isso? Que para a Saccharomyces cerevisiae crescer com Mi máximo, ela precisa enxergar no meio de cultivo uma concentração de glicose bem maior do que a Escherichia coli, para também crescer com o Mi máximo dela. É claro que os valores de Mi máximo dos dois micro-organismos serão diferentes. Uma outra observação sobre o modelo de Monod, né, que por essa natureza da equação ser uma hipérbole, eu posso pensar em inverter os dois lados da equação, né, elevar os dois lados a -1, certo? E aí eu chego nesta equação aqui. E essa é uma linearização chamada de linearização de Lineweaver-Burke. É a mesma coisa que a gente faz para a equação de Michaelis-Menten. E notem que agora, se eu plotar 1 sobre μ em função de 1 sobre S, né, aqui eu estou plotando μ contra S, certo? E tenho aquela hipérbole que faz assim. Aqui eu estou plotando 1 sobre μ em função de 1 sobre S, e pela estrutura dessa equação eu teria que obter uma reta, certo? Se eu fizer uma regressão linear, com todos os pontos, o meu coeficiente linear vai corresponder a 1 sobre μ máximo, e o meu coeficiente angular vai corresponder a Ks sobre μ máximo. Então, através dessa regressão linear, ou melhor, pegando a equação de Monod, invertendo, fazendo uma regressão linear de 1 sobre μ em função de 1 sobre S, o valor do coeficiente linear me dá o μ máximo, e depois eu jogo o μ máximo nesse coeficiente angular e calculo o Ks. Tá? Então, essa é uma forma da gente obter os valores dos dois parâmetros da equação de Monod para uma dada combinação entre células e substrato. Então, o modelo de Monod explica todas as situações? Não, a gente já falou, somente leva em conta o fenômeno de limitação por substrato, né? Não descreve, por exemplo, a fase lag. Por quê? Porque na fase lag, S é alto e μ é baixo, né? E isso não condiz com essa equação aqui. Muito bem, então voltando aqui à questão do quimiostato, né? A gente viu que pelo balanço de massa de células, μ igual a D, que é igual a F sobre V. Né? Mas eu posso aumentar esse D aqui indefinidamente? A resposta é não. Eu estou limitado ao μ, a uma faixa de valores de μ, desde que o μ seja menor que μ máximo. Né? Porque se eu aumentar o D acima do μ máximo, aí a população de células não dá conta de crescer com a velocidade necessária, e vai haver o quê? Vai haver lavagem do sistema. Né? A gente chama isso de washout. Certo? Ou seja, a vazão que passa pelo sistema é tão grande que a população de células não consegue crescer com uma velocidade suficiente para manter as células lá dentro. Então, como é que eu faço um quimiostato funcionar? Eu escolho a velocidade específica de crescimento, né, e ajusto o D, que no fundo é uma relação entre vazão e volume. Depois eu escolho a concentração celular que eu quero. Né? Pelo balanço de massa de substrato, nós vimos que existe essa relação aqui. Eu conheço o meu parâmetro de conversão de substrato a células e eu ajusto o meu SE em função do X que eu quero obter. Né? Lembrando que esse valor aqui é muito pequeno. E aqui nesse gráfico vocês têm no eixo horizontal o D, que é a vazão específica, né? Esse cara aqui. Aqui nós temos o X, a concentração celular no estado estacionário, e aqui nós temos o S, a concentração de substrato no estado estacionário. Então notem que conforme eu vou aumentando o D, a minha vazão específica, eu tenho, né, um X razoavelmente constante, mas em algum momento esse X vai para zero, que é justamente o ponto onde ocorre a lavagem. E também tem um S razoavelmente constante e baixo, mas conforme eu me aproximo aqui de um certo valor de D, né, esse valor de S vai tender ao S do meio de cultivo, que é o meu SE. Esta vazão específica D, a partir da qual começa a haver lavagem, né, a gente chama de D crítico. Então eu tenho que tomar muito cuidado para que o meu sistema não se aproxime do D crítico, né, para que não haja lavagem. Como é que funciona a produtividade num quimiostato? Né?
A produtividade aqui no caso em células, ela é simplesmente o D vezes o X, certo? O D, pensando agora em unidades corriqueiras, é dado em hora menos 1, o X é dado em gramas de célula por litro. Então, se eu multiplicar um pelo outro, eu tenho gramas de célula por litro hora. Tá? Então, é assim que a gente calcula a produtividade num quimiostato. E notem que a produtividade, né, que está aqui no eixo vertical, como é que ela varia com o D? Quanto maior o D, maior a produtividade, certo? Quer dizer, eu vou aumentando o D, vou aumentando a produtividade, porque o X ele é basicamente constante, né? A gente acabou de ver, ó. Ele diminui um pouquinho, mas ele é basicamente constante com o D. Só que aí eu chego num ponto em que isso cai abruptamente, né? Que é quando eu estou me aproximando da lavagem. Então, por segurança, a gente normalmente opera um processo contínuo num valor de 85% do D crítico, que é para evitar, né, de nós entrarmos nessa zona aqui, que é uma zona indesejável e perigosa porque tem risco de lavagem. Comparando um pouquinho o processo descontínuo com o processo contínuo. O processo descontínuo, que nós vimos anteriormente, ele apresenta maior segurança, né, em termos de ter menos chance de contaminação, porque os processos são curtos e fechados, não entra nem sai nada durante o processo. Ele é um processo que dá flexibilidade, eu posso usar o meu reator em algum momento para produzir um produto, eu esvazio, limpo, depois eu produzo outra coisa. O micro-organismo geralmente vai ser mais estável, porque o número de gerações e duplicações é um número limitado, e eu também posso identificar todos os materiais do mesmo lote, quer dizer, eu produzo o meio de cultivo, faço o meu processo e pronto. Quais são as desvantagens, né? Normalmente os rendimentos e as produtividades são menores, porque eu tenho tempos mortos, lembra? Terminou o processo, eu tenho que esvaziar esse reator, eu tenho que limpar, eu tenho que preparar um novo processo, e durante esses tempos chamados de tempos mortos, eu não estou produzindo nada. E também requerem mais mão de obra humana, né? Tem que ter mais gente operando isso aqui, porque toda hora eu tenho que começar, terminar, limpar, esterilizar, etc. No processo contínuo, eu tenho menos tempos mortos, porque se ele atinge um estado estacionário, ele pode funcionar indefinidamente, né? Então a produtividade vai ser maior. Eu tenho sempre um caldo uniforme saindo aqui, o que facilita as etapas de purificação. Eu mantenho minhas células no mesmo estado fisiológico, né? Lembra que na batelada eu tenho todas aquelas fases do crescimento. Aqui não, eu atingi o estado estacionário, tudo está acontecendo da mesma forma. Então eu posso associar um processo contínuo com outras operações contínuas que vêm depois. Então é mais fácil também eu aplicar controles avançados, o que diminui a necessidade de mão de obra. Desvantagens: o investimento inicial é maior. Quando essa população de células está crescendo aqui durante muitas gerações, podem ocorrer mutações e as minhas células podem ficar diferentes daquilo que eu tinha inicialmente e, eventualmente, piorar o desempenho em termos da formação do produto que eu desejo, né? Mutações ocorrem naturalmente. E por ser um sistema aberto, né, eu estou sempre entrando com alguma coisa e saindo com alguma coisa, eles são sistemas mais suscetíveis à contaminação. Como é que eu projeto um processo contínuo? Eu preciso, de novo, partir de uma meta de produção, né? Por exemplo, eu tenho uma demanda de mercado, eu quero produzir 10 toneladas de massa seca de levedura por mês. Esse é o mesmo valor que a gente viu para projetar o processo descontínuo. Eu tenho que conhecer o meu processo, né? Eu tenho que conhecer aqui a minha situação e qual é a produtividade que eu consigo obter. Vamos supor que é 2,5 gramas de célula por litro hora. Então, se eu quero 10 toneladas de massa seca por mês, isso representa 10 vezes 10 a sexta gramas, né? Um mês tem 30 dias e um dia tem 24 horas. Tá? Então, é isso que aparece aqui, ó, 10 vezes 10 a sexta dividido por 30 dividido por 24. Se eu dividir isto pelo 2,5 gramas por litro hora, que é a minha produtividade, eu vou chegar à conclusão, façam a conta aí, que o volume é de 5.555 litros, que é o volume de reator necessário, né? E nesse caso, como eu não tenho tempos mortos, eu não preciso pensar num reator maior do que isso. E daí, o que eu faço com esse 5.555? Né? Lembrando que a minha produtividade é igual a D vezes X. E eu quero usar um D
que é 85% do D crítico. Se eu conheço o meu sistema, eu sei o valor do D crítico, e vamos supor que ele é 0,4 hora a menos 1. 85% do D é 0,34 hora a menos 1. Lembrando que o D é vazão sobre volume, né? Multiplicando o D pelo volume, meu volume é 5.555, o D é o 0,34, então eu chego à conclusão que eu tenho que alimentar o meu reator com essa vazão de 1.888 litros por hora. Então ajusto a bomba para essa vazão. Por outro lado, a concentração de células vai ser igual a produtividade sobre D, né, que vem dessa equação aqui, ó. Produtividade 2,5, D 0,34, então eu vou ter uma concentração celular, eu preciso ter uma concentração celular de 7,35 gramas por litro dentro do reator. Do balanço de massa de substrato, eu posso, a partir da concentração celular, a partir do fator de conversão de substrato a células, que eu conheço também, vamos supor que ele é 0,5, né? Esse S aqui é muito baixo. Eu consigo calcular o meu SE, ou seja, a minha concentração de substrato no meio de alimentação. Tá? Então, eu determinei qual é a vazão da bomba, quer dizer, primeiro eu determinei qual é o volume do reator, daí eu determinei a vazão da bomba e determinei a concentração de substrato no meio de alimentação. E é assim que eu projeto o meu processo. Para concluir, pessoal, lembrando, né, que nós já vimos então como é que funciona o processo em batelada simples. Hoje nós falamos sobre o processo contínuo. E, por sinal, esse processo contínuo, eventualmente, existem versões que adotam múltiplos estágios, ou seja, a saída de um reator contínuo alimenta um próximo reator contínuo, que, por sua vez, tem uma saída que alimenta um outro. E aí basta a gente fazer balanços de massa para cada reator aqui. Mas existe uma outra modalidade de condução de bioprocessos, que é o batelado alimentado, que é quando eu só tenho uma vazão de entrada e não tenho uma vazão de saída. Nesse caso, o volume vai aumentar ao longo do tempo. Né? Ele é muito utilizado em bioprocessos e esse será o assunto da nossa próxima aula.